Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. O dia de hoje representa um marco histórico na saúde pública mundial. Há um ano, em 8 de dezembro de 2020, o Reino Unido aplicou sua primeira vacina contra a Covid-19, inaugurando os grandes programas de vacinação em massa no mundo desenvolvido. Aproveitando o ensejo da data, o editorial de hoje é sobre uma das principais narrativas dessa pandemia. A eficácia de um lockdown prolongado deveria ter caído por terra tão logo os números da vacinação em Israel foram compartilhados com o mundo. Por lá, em janeiro de 2021, as autoridades implementaram duas medidas simultâneas. De um lado, uma política rigorosa de isolamento social imposta a toda a população. E de outro, a vacinação prioritária de pessoas acima de 60 anos. Em poucas semanas, o número de internações graves por Covid-19 caiu 26% entre os idosos vacinados. Já entre os adultos de 40 a 59 anos que estavam em lockdown, mas não estavam imunizados, o número de internações continuou crescendo, aumentou 13%. Não à toa, a revista The Economist, que repercutiu o fato, concluiu que a causa mais provável para esses bons resultados foi justamente o programa de vacinação, não o lockdown. Na verdade, os principais nomes da Organização Mundial da Saúde para a Covid-19 já vinham sinalizando há tempos para os governos nacionais que as medidas de isolamento social tinham finalidade específica, eficácia limitada e eram insustentáveis no médio e no longo prazo. E só não ouviu quem se fez de surdo. Por isso, eu vou citar algumas declarações oficiais que escancaram a irresponsabilidade dos jornalistas, dos influenciadores e das autoridades brasileiras que abraçaram, sem o razoável questionamento, essa teoria da eficácia prolongada do isolamento social horizontal e generalizado. Vamos começar pelas colocações do emissário especial da Organização Mundial da Saúde para a Covid-19, o Dr. David Nabarro. Esse renomado médico inglês, consultor, colaborador da OMS há décadas, fez as seguintes observações já nos idos de outubro de 2020. Aspas. Nós, da Organização Mundial da Saúde, não defendemos o lockdown como o principal meio de controle do vírus. O único momento em que nós acreditamos que o lockdown se justifica é para ganhar tempo para reorganizar, reagrupar e balancear recursos, para proteger os profissionais da saúde que estão exaustos. E ao contrário de certos governos, prefeituras e tribunais, o emissário da OMS demonstrou preocupação e sensibilidade com a situação dos mais vulneráveis. Aspas novamente. Veja o que está acontecendo com os níveis de pobreza. Podemos ter uma duplicação da pobreza mundial e uma duplicação da desnutrição infantil, porque as crianças não estão recebendo refeições na escola e os seus pais, em famílias pobres, não têm condições de pagar. Aliás, palmas, parabéns aos inimigos da educação pública na imprensa, na política e especialmente nos sindicatos dos professores. Graças ao empenho de vocês, segundo o levantamento oficial da OCDE, o Brasil se tornou recordista mundial do fechamento de escolas durante a pandemia. Em 2020, foram 178 dias sem aulas presenciais na pré-escola e no ensino fundamental. Um período 3 vezes maior que a média dos países desenvolvidos. Mas a luta continua, camaradas. 7 estados brasileiros ainda não definiram se voltarão com as atividades escolares de forma integral em 2022. Então, não percam essa oportunidade de prejudicar um pouco mais os jovens que frequentam o ensino público. Aliás, vejam só, segundo o Datafolha, a reabertura desigual das escolas desfavorece principalmente negros e pobres que moram no Norte e Nordeste. Então, mais uma vez, parabéns à militância do Fique em Casa. Feitas as devidas congratulações, vamos à conclusão da fala do Dr. David Nabarro, emissário especial da OMS para a Covid-19. Aspas, nós realmente apelamos a todos os líderes mundiais, parem de usar o lockdown como seu método primário de controle. Lockdowns têm apenas uma consequência, que vocês não devem nunca menosprezar, tornar as pessoas pobres muito mais pobres. Isso tudo foi falado, pessoal, em caráter oficial, por uma autoridade médica endossada pela Organização Mundial da Saúde. Mas o que fez a maioria da imprensa alienada pela sua própria desinformação? Ao invés de divulgar para o grande público o verdadeiro entendimento da OMS sobre os rigores do isolamento social, o jornalista militante subiu o tom e insistiu na sua apologia pseudocientífica ao lockdown. Pior, muitos veículos sequer divulgaram a nota de resposta da OMS quando questionada sobre as declarações polêmicas do seu emissário.
Por isso, com perdão da contradição, eu trago para vocês uma notícia velha em primeira mão. Esses são alguns trechos do comunicado oficial de outubro de 2020. Aspas. A OMS nunca advogou por lockdowns nacionais como principal meio de controle do vírus. Governos, empregadores e comunidades devem aplicar um pacote de medidas comprovadas de saúde pública que sabemos serem eficazes para prevenir a transmissão, incluindo higiene das mãos, distanciamento físico, uso de máscara, ficar em casa se estiver doente, etc. As restrições à circulação podem estar entre uma série de medidas que os governos podem considerar em certas áreas geográficas. Traduzindo para o mundo real, aplicar medidas de isolamento prolongadas e genéricas, impondo o mesmo rigor draconiano a lugares com realidades completamente diferentes, contraria as recomendações da OMS. E eu desafio algum torcedor do Fique em Casa a me acusar de ter tirado essas declarações do contexto. Eu dei a data, eu dei a citação completa, eu dei o nome da autoridade e ainda reproduzi a nota oficial da entidade. Tudo isso para comprovar que, por motivação política, a verdade científica sobre a eficácia ou ineficácia do lockdown é omitida do debate público há pelo menos mais de um ano. Afinal, segundo a própria OMS e seus representantes, o isolamento social é uma ferramenta de natureza emergencial, para uso pontual ou localizado, que só se justifica quando há sobrecarga do sistema de saúde. E fica difícil perdoar governadores e prefeitos e magistrados que trancaram a população trabalhadora em casa. Isso mesmo quando os hospitais de campanha já estavam sendo desmontados e quando milhares de UTIs já haviam sido desmobilizadas. E é impossível aceitar que prefeituras e estados que viraram o ano de 2020 com 38 bilhões de reais de superávit primário e mais de 82 bilhões de reais no caixa se isentem de responsabilidade pela falta de atendimento médico adequado a pacientes graves com Covid-19. Por isso que não dá para esquecer, eu não consigo esquecer manifestações como a do governador do Rio Grande do Sul, quando questionado sobre a escassez de leitos de UTI no estado e sobre o sofrimento de dezenas e dezenas de gaúchos que morreram na fila dos hospitais à espera de cuidado intensivo. Aspas, leito de UTI não é cura, leito de UTI não é a solução da Covid. Mesmo que tivéssemos capacidade infinita, não significaria salvarmos todas as vidas, porque 60% das pessoas contaminadas morreriam mesmo assim. Então não adianta só aumentar UTIs, nós precisamos reduzir o contágio, e a redução do contágio é com menos circulação e com o distanciamento. Sem dúvida, essa foi uma manifestação excepcionalmente infeliz. Além da falta de empatia com as vítimas e seus familiares, ele próprio se contradisse ao reconhecer que os leitos de UTI salvam a vida de pelo menos 40% dos pacientes. E isso já deveria bastar para persuadir o governador a investir mais no tratamento intensivo contra a Covid. Até porque, à época, as contas do Rio Grande do Sul estavam no azul. Mas, como tantas outras autoridades, o senhor Eduardo Leite se eximiu de responsabilidade pelo colapso na saúde pública, jogando a culpa na população que supostamente estava circulando e espalhando o vírus. Esse tipo de afirmação só faria algum sentido se, contrariando o entendimento da OMS, as medidas de lockdown fossem efetivas como principal meio de controle da pandemia. Não é o caso, e nós vamos falar disso no próximo bloco. Boletim Coppola. Aproveitando o intervalo, eu queria te fazer um convite. Conheça o trabalho da Brasil Paralelo, uma empresa de mídia com a missão de resgatar valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. A Brasil Paralelo tem programação gratuita diária, plataforma de streaming, cursos, documentários, tem até aplicativo para celular e TV. E tudo isso conquistado sem um centavo de dinheiro público. Para participar dessa iniciativa transformadora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela ou visite o site brasilparalelo.com.br. Se a crise bate à porta, eu atendo e procuro oportunidade. Se a onda tá boa, eu surfo inteira, não pela metade. Se eu aguento o risco, eu arrisco, mas não deixo parado. Eu invisto. Aceito até perder, mas eu jogo é para ganhar. Sou cara ruim de convencer e não costumo confiar. Conheça a Aquavero Investimentos, assessoria financeira que soube me interpretar e que vai entender você. Clique no link aqui no descritivo do vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br/boletim. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola, que hoje fala sobre a eficácia ou ineficácia do lockdown.
No impulso autoritário para fazer valer as suas políticas de restrição à circulação de pessoas, o governador de São Paulo chegou até a sugerir a prisão de transeuntes. Mas, ironicamente, o melhor argumento estatístico contra o isolamento social prolongado são os números aqui do estado. Enquanto o governador fazia aí as suas coletivas de imprensa, enaltecendo o sucesso das suas medidas, a realidade dos fatos insistia em contrariar o seu discurso. Levantando os dados do período anterior à vacinação e comparando a taxa de isolamento social com o número de óbitos de pacientes com Covid-19, fica evidente que o lockdown não contribuiu para a oscilação do número de mortes. Enquanto o isolamento se manteve aí estabilizado na faixa de 50%, as mortes por dia, ao longo de 10 meses, variaram de 60 até 300 casos. Diante desse fato, fica muito difícil reconhecer os benefícios de promover um lockdown prolongado, especialmente levando em conta que isso contraria a orientação da OMS, como a gente já verificou no primeiro bloco. E apenas para confirmar essa constatação, basta comparar o número de mortes por milhão de habitantes antes da vacinação em massa. Se São Paulo fosse um país, naquela época, ele teria ficado aí entre as 20 nações em que mais se morria com Covid-19. São 6 posições à frente do Brasil, lá no final da tabela. Por tudo isso, da próxima vez que você vir ou ouvir a turma do Fique em Casa atribuindo valor científico à tese do lockdown prolongado, lembre-se do caso de Israel, das recomendações da OMS, das crianças sem escola, dos trabalhadores desempregados, dos mortos por falta de atendimento médico, dos números fracassados de São Paulo e de todos os outros fatos que contrariam essa narrativa. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.